Estamos recebendo aqui Paulinho Serra, prefeito de Santo André, que vai fazer um balanço desses 6 meses de gestão frente à prefeitura aqui da cidade. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os amigos aqui da Rádio ABC. Um grande prazer voltar aqui na rádio, ela que sempre nos abre espaço para a gente prestar contas, ouvir as pessoas, responder perguntas, um veículo de comunicação importante aqui da nossa região. E a todos os ouvintes, né? Quero primeiro, como eu sempre faço, agradecer a todos os ouvintes, em especial aos ouvintes aqui de Santo André, pelo apoio, pela compreensão, por tudo aquilo que a gente sente na rua quando a gente anda, e eu sou daqueles prefeitos que andam muito pela cidade, e a gente percebe que apesar de todos os problemas, existe aí de uma forma geral uma grande expectativa, mas também uma grande compreensão das pessoas de que a gente tem feito aí um grande esforço para recolocar nossa cidade no caminho certo, no caminho do crescimento, e as pessoas reconhecem, né, o que é muito bom nesses tempos difíceis da política, né, de muito descrédito. A gente fica muito feliz de ouvir das pessoas que na nossa gestão, no que a gente tem feito aí, tem tido um grande apoio, um apoio muito expressivo por parte da população. Eu tenho visto o Paulinho Posso me chamar de Paulinho? Paulinho, claro. Eu tenho visto o Paulinho nas redes sociais aí, e eu, não é porque ele está aqui, mas eu tinha comentado com um amigo meu, eu falei, o prefeito, o vereador, ele tem que andar nos bairros e tudo mais para saber o que a necessidade da população. Mais ainda o prefeito, né? Porque ele é o chefe da cidade. E eu gosto dessa aproximação, acho super bacana essa aproximação do prefeito direto com a população. Você está falando com um chefe, né? Vamos falar a verdade, com um chefe da cidade. E isso é bacana, viu? Gosto muito disso. Tinha uma certa... No passado, eu me considero um político de uma nova geração de políticos, né? E faz parte desse novo estilo, essa nova geração que está surgindo, acabar com esse certo arrogância do poder público, de que o prefeito está acima, de que o prefeito não conversa, não vai em reunião, faz tudo lá no gabinete, toma essas decisões sem a participação real das pessoas na sociedade. Eu nunca acreditei nesse tipo de política e graças a Deus, isso está acabando, né? A cidade tem que ser administrada no dia a dia, né? Eu vivo a cidade, eu sou nascido aqui, crio minha filha, minha esposa, minha família toda de Santo André. Então não tem nenhum sentido, né, porque virou prefeito, ou porque é prefeito, você se distanciar das pessoas. Pelo contrário, agora você tem que estar mais próximo, né? Quem ouve mais erra menos, né? E muitas vezes a gente faz um programa lá, né, pensa num projeto, mas se o projeto não tem efetividade no dia a dia das pessoas, não melhora, né, e a gente tem que ouvir isso das pessoas que são atingidas por esse projeto, né, não tem por que não revisar, melhorar, implementar. Quem conhece o dia a dia, muitas vezes, dependendo da área, são os próprios munícipes. Então, esse contato direto, e você rodar a cidade, ver lá no local se a obra está sendo feita, se a escola está bem mantida, se o remédio está chegando, enfim, de todos os desafios que a gente tem pela frente, essa proximidade só nos ajuda a resolver. Agora, é muito trabalho, tem que gostar de trabalhar. O que é interessante é que isso humaniza o sistema de gestão, né? Você traz a figura da pessoa, do gestor, para dentro da estrutura e quebra realmente aquela barreira que tem em relação à proximidade, até a pessoa, ao ser humano em si, né? Exatamente. A gente ficava com aquele receio, não, puxa, a pessoa é intocável, não participa, não vê, só dá a ordem. Eu acho que é muito interessante porque humaniza a gestão. Eu acho muito, muito bacana essa participação direta lá com o público, vendo e estando lá fiscalizando aquilo que você pediu para ser feito, verdade, né, prefeito? É isso mesmo. Ô, prefeito, 6 meses já de frente à prefeitura, como é que foi administrar uma cidade em que tem aí já 300 milhões de dívida? 300 milhões de dívidas de curto prazo. Como é que em 6 meses deu para fazer alguma coisa nesses 6 meses? Não? Olha, a gente conseguiu sim, com muito esforço, muita gestão, muita austeridade, né, respeito ao dinheiro público. Primeiro nós cumprimos aquilo que tínhamos combinado com a sociedade, com a cidade na campanha. Muita gente não acreditou que a gente ia reduzir o número de cargos, nós reduzimos em 40%.
Muita gente não acreditava que a gente ia reduzir secretarias, reduzimos 5 secretarias, sem prejuízo do serviço, mas com economia. Leiloamos, né, tiramos de circulação para leilão mais de 140 carros oficiais. Então, carro do prefeito, do vice-prefeito, carro de secretário, não tem mais carro oficial. O que a gente deixou foram os carros operacionais, mas aquele carro oficial, bonito, preto, não tem mais, vamos vender. Né? Só com isso aí, uma economia de mais de 3 milhões de reais. Cancelamos o carnaval, né? Não dá para a cidade que não tem, na época não tinha remédio, não tinha uniforme, não tinha água na torneira, pô, vai fazer festa. Gasta 2 milhões, o carnaval custa 2 milhões de reais para a cidade, entre estrutura, cancelamos o carnaval. E aí renegociamos também dívidas e contratos, reduzimos contratos, chamamos fornecedores, falando, ó, você está sem receber, porque tinha fornecedor que não recebia há mais de 2 anos. 2 anos sem receber. Fornecedor de serviço do dia a dia. Estou falando de uniforme, estou falando de remédio, estou falando de tapa-buraco, de roçagem, de capinação. Não é fornecedor que dá para esperar. Fornecedor do dia a dia, do funcionamento básico da cidade. Nós chamamos, parcelamos essas dívidas, reduzimos essas dívidas, né, fizemos gestão. E funcionou. Conseguimos pagar grande parte disso. E o dinheiro que a gente economizou, nós começamos a repor o serviço. Então, nós entregamos o kit de material escolar no primeiro dia de aula para 33 mil crianças. Isso não era feito há mais de 2 anos. Coisa que eu falei aqui no ABC em Dia. Eu falei, já que você sabe que criança vai estudar, já se programa, né? Claro. Já compra, né? O uniforme, entregamos o uniforme em abril, em maio, já entregamos o de verão em abril e de inverno entregamos em maio. Também mais de 30 mil crianças receberam uniforme desde 2015, que Santo André não tinha uniforme. Né? Então pulou aí os anos, não pagaram os fornecedores, nós conseguimos parcelar essa dívida, entregamos. Isso dá uma dignidade para as famílias, para as crianças. A água, né, que era um compromisso nosso, nós começamos, é claro que a gente tem muitas prioridades e a cidade espera. Né? A cidade ficou tanto tempo abandonada que tem uma expectativa muito grande, mas a gente teve que escolher no começo. Né? E governar é isso, fazer gestão é isso. E a gente escolheu a educação, né, com o uniforme, com o material, o kit de material, a água que voltou para as torneiras e cuidar da cidade. Né? Como a gente brinca, eu não tenho problema de falar isso, o pessoal não gosta, dar um tapa na cidade, melhorar. Tinha mato 2 metros de altura. Né? Tinha praça lá que não dava, parecia a Mata Atlântica nativa. Desculpa interromper, mas o que você tinha preparado para falar? Não, quando eu chegar no primeiro dia, vou fazer isso, mas depois você viu que não tinha aquele montante de recurso e deixou para lá. Olha, não tem como fazer. As surpresas que negativas, né, a gente viu na saúde uma completa desestruturação. Nós pretendíamos, por exemplo, na questão dos medicamentos, implementar o programa do remédio em casa, que é um compromisso nosso de campanha, logo no início do governo. Não foi possível. Ainda não é possível. Por quê? Tínhamos 7 milhões de dívidas de remédio, 15 meses de atraso, o estoque de medicamentos estava menor do que 20%. Então a gente pegou um estoque vazio, com dívidas de 7 milhões e 1 ano e meio sem pagar. Para arrumar isso, eu queria arrumar na primeira semana. Claro. Mas não é possível, porque a gente não tinha dinheiro, tinha uma dívida que a gente não esperava e o estoque muito baixo. Né? Nós estamos conseguindo, pouco a pouco, recolocar. Hoje o estoque já está próximo dos 60%, mas longe do ideal, que a gente quer 95%, 100%. Né? A gente tem preparado um programa aí de medicamentos que eu queria lançar antes, não deu. Né? Essa foi uma das coisas. Mas tem várias outras, a própria manutenção da cidade, recapeamento de ruas, que eu sou muito cobrado e com razão. Né? A cidade de Santo André tem uma estrutura asfáltica hoje que é vergonhosa. Né? Desde 1996 que não se faz um programa de recapeamento sério na cidade. Só que recapeamento demanda o quê? Investimento, recurso. Se a gente não tinha dinheiro nem para manter o dia a dia da cidade, agora começamos a respirar. Né? Como é que a gente vai fazer um programa de recapeamento? Aí o pessoal fala, as ruas estão esburacadas, estão mesmo. A gente conseguiu ampliar o tapa-buraco? Conseguimos, apesar de a empresa do tapa-buraco ter um crédito na prefeitura de quase 20 milhões. Não recebia desde 2014. É uma das maiores dívidas. Foram bastante gentis. Muita gente. Né? Então, e já dá para dizer que tem uma equalização aí entre
dos recursos financeiros da prefeitura, ou ainda leva quanto tempo aí, prefeito, para que dê essa equilibrada nesses recursos? Nós temos que separar, né, Rodrigo? Nós temos assim, as dívidas de 300 milhões, nós congelamos, fizemos um decreto e vamos pagar até o fim do mandato, isso está equalizado. Ok. Esses fornecedores assinaram um acordo, aceitaram reduzir, isso está sendo pago. O que a gente conseguiu já balancear, porque além das dívidas, nós tínhamos um desequilíbrio na cidade, que a cidade mês a mês gastava 7 milhões a mais do que arrecadava. Então não é só o passivo. A cidade ela não se pagava mais no modelo anterior de gestão. A gente imprimiu um modelo novo de gestão e desde janeiro que a cidade se paga. Nós não temos mais déficit da nossa gestão. Ok. O que a gente tem hoje é um déficit Antigo, um passivo grande, né, difícil, 320 milhões para ser preciso, né, que hoje está em torno de 220 milhões, porque 100 milhões nós já quitamos, né, mas a cidade hoje, pelo menos, ela gasta menos do que arrecada. Então, há sim uma boa perspectiva. Se a gente não tivesse o passivo deixado pelo PT, deixado pelas gestões anteriores, hoje a gente já estava em outra condição. Ok. Mas nós temos uma dívida a pagar. E a dívida, não interessa se foi o prefeito anterior que fez. Né? A Tem que dívida é pagar. da cidade. Tá aí, né? A gente tem Tá aí, responsabilidade, a dívida está aí. Né? Então, Mas fechou o ralo, né, Mas prefeito? fechou o ralo, exatamente. Já é uma coisa, Já é não uma vazando tá bom. Olha, vale lembrar que estamos live pelo Facebook da Rádio ABC, você pode acessar radioabc.com/Rádio ABC 1570 e pelo aplicativo também, baixa aí na Play Store, na Google Play, ouça com qualidade de som digital. E o WhatsApp 95-300-8475. O prefeito disse que quando ele chega aqui, ele dá audiência. Realmente, prefeito, eu estou meio perdido aqui porque olha quantas pessoas aqui no nosso WhatsApp, né? Não sei se vamos conseguir ler tudo isso. Vamos lá, vamos tentar. Fora o nosso, vamos só dar uma conferida aqui, fora também o nosso Facebook também, né, com um monte de... E o que está chegando aqui também conosco pelo telefone que a Janete está passando. Então, prefeito, o senhor pode ficar aqui até umas 4 horas? Até às 10 da noite? Bem que eu Vai, gostaria. Bem que eu gostaria, viu? Ó, prefeito, já tem aqui a Marlene do Jardim Alvorada, é isso? Ela diz o seguinte, ela nos ligou aqui, quando teremos médico no CAPS 1? O CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial e lá do Jardim Alvorada. A gente tem feito uma reestruturação da rede de saúde, a gente vai anunciar isso, inclusive nos próximos dias aí, uma reestruturação completa, vai levar 1 ano para a gente fazer essa reestruturação, porque não é fácil mexer com a saúde pública. A nossa secretária, a doutora Ana Paula, tem feito um trabalho brilhante, porque a gente pegou a saúde numa situação caótica, né? Além das dívidas que eu já falei aqui, 120 mil pessoas esperando consultas e exames, 120 mil atendimentos, uma espera média de 18 meses para consulta. 1 ano e meio as pessoas iam, por exemplo, lá no CAPS, não tem médico. É verdade, ela tem razão. E isso vai demandar uma reestruturação da rede que a gente começa agora no mês de julho, porque até julho a gente conseguiu pôr a casa em ordem e respirar. Né? Então a gente vai ter uma reestruturação da rede, vamos ter novos equipamentos e podem me cobrar. Né? A gente vai colocar a saúde no caminho certo. Olha, a Adelina de Santo André está dizendo o seguinte, parabéns, prefeito, realmente o senhor já melhorou muita coisa na nossa querida Santo André. Remédios nos postos estão voltando, crianças nas escolas com uniforme e materiais escolares e outras coisas melhorando muito. Parabéns, prefeito. Já Obrigado, aproveitando Adelina. o gancho aqui do Zé do Capuava, dizendo o seguinte, também está parabenizando o governo pelas suas atitudes boas, tá aí, Zé? Obrigado, Zé. Ó, participe pelo nosso WhatsApp também aqui. O Mandinho está me ajudando também aqui no nosso WhatsApp, porque tá uma loucura. Mas nós vamos continuar aqui fazendo as perguntas, tá? Você pode participar conosco. O prefeito, qual que é o maior desafio? Administrar a cidade ou a política? Hoje. São desafios diferentes. Diferentes. Mas eu tenho... não é deixar da política de lado, porque isso não é possível, né? Eu não sou daqueles... Eu acredito na política, na nova política, como a melhor ferramenta para a gente transformar a vida das pessoas para melhor. Mas hoje o nosso foco total é na gestão. Né? A eleição, as disputas ideológicas partidárias, a gente vai deixar lá para 2020,
que é a próxima eleição municipal. O ano que vem tem eleição nacional, mas a gente não vou me envolver como cidadão, né? O país precisa aí de um novo caminho, a gente tem que avaliar com muito cuidado, mas a gente não pode deixar que esse calendário político, essa crise política atrapalhe o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nosso foco é total na gestão, independente da situação política. E aqueles que ainda são órfãos da eleição, né, que tem muita gente que joga contra a cidade, né, da oposição, não se conforma, né, com o resultado das urnas, apesar dos 78% que nós tivemos de apoio. Isso aí a gente lamenta, né? Tem algumas posturas que a gente vê no meio político que você vê que joga claramente contra a cidade. E aí não é só do PT, não. Aí tem vários, né, muitas vezes as pessoas não pensam na gestão. Eu não entendo assim. Eu ontem mesmo estava contando para vocês, eu estive lá no Centreville, né, que é um bairro da cidade que a gente vai regularizar, né, mais de 35 anos de luta, a gente vai entregar as escrituras para mais de 1.200 famílias, e grande parte das lideranças lá do Centreville, inclusive da própria associação, não tiveram com a gente na campanha, pelo contrário, tiveram na outra, mas hoje eles entenderam que nós estamos todo mundo junto, né? O nosso partido lá naquela reunião de ontem era o Centreville, não tem esse negócio de PT, PSDB, PV. Poxa, a cidade, nos próximos 4 anos, nós temos que resolver o problema das pessoas. Então, claro que a política dá trabalho, mas hoje o nosso foco, a nossa prioridade é a gestão da cidade de Santo André. O Luiz Macedo, do Jardim Rina, está perguntando, servidor aposentado. Ele quer saber se o servidor terá um hospital para atendê-lo. Olha, nós temos no nosso programa de governo, pelo menos nesses primeiros 4 anos que nós fomos escolhidos, o nosso programa de governo contempla o Hospital da Vila Luzita, que é um hospital de retaguarda, não é um hospital exclusivo para servidor. Agora, o que ele deve estar falando é com relação ao convênio dos aposentados da cidade, que não tem um hospital em Santo André. Infelizmente, a gestão anterior descredenciou. Então, hoje, o aposentado da cidade, apesar de ter o convênio lá do Instituto de Previdência, da antiga Caixa de Pensões, nós não temos rede na cidade. Nós estamos brigando, né, no bom sentido, lutando, para que o convênio credencie um hospital da cidade. Nós estamos em negociação para isso. A Encarnação da Vila Assunção está perguntando o seguinte, prefeito. O que será feito no terreno onde funcionava o Moinho São Jorge, lá na Avenida do Estado? O Moinho São Jorge ainda funciona. Funciona. Ele está ocioso, né, a capacidade reduzida, porque a economia, infelizmente, também tem... apesar que os últimos índices até que foram positivos, mas a gente vem de muito tempo aí de retração na economia, né, de uma conjuntura de crise. Estive já com o proprietário lá do Moinho, ele pretende manter aquela produção ali na Avenida dos Estados. Então não tem, pelo menos da parte deles, nenhuma sinalização de encerrar a atividade, não. Prefeito, Muito bem. Pode falar, Zilone. Desculpa. Semana passada a gente deu uma notícia aqui muito interessante a respeito da questão da abertura de empresas, e a gente bate muito aqui na tecla. Eu pego pesado nesse sentido de que a cidade está perdendo, né, empregos, postos de trabalho. Com toda essa crise, a gente vê todas as empresas indo embora para outros locais ou fechando mesmo as portas por impossibilidade de se manter aberto. E aí vem uma notícia muito legal de que a média, que antes era de 120 dias para a abertura de uma empresa no Brasil, 109 dias para ser mais preciso, Santo André está trazendo isso para um prazo muito menor. Queria que o prefeito falasse um pouquinho dessa iniciativa e dessa facilitação que a gente começa a ter, porque eu acho isso fantástico, né? Para trazer quem quer abrir empresa para uma facilidade muito grande para o empreendedor. É a nossa única saída, né? A gente implementou de forma muito rápida, Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, comandada pelo Ailton Lima. Nós conseguimos implementar junto ao governo do estado Via Rápida Empresa. É um software, é um programa, né, aberto, plugado, né, na rede, que permite a abertura em 7 dias. A gente colocamos ele para funcionar agora dia 29 de junho, até 29 de agosto ele vai estar, além do modelo antigo de abertura, ele vai estar paralelo, vão ter 2 formas de abrir, a partir de 29 de agosto, só pelo Via Rápida, e a gente quer reduzir isso para 48 horas. Então, hoje já são 7 dias, mas a gente faz tudo pela internet. Né? Que bom, hein? Não precisa mais perder tempo, documento, depois o processo anda, mas a abertura, e Santo André, até na contramão da crise, é uma cidade que tem, nos últimos meses, um saldo positivo de geração de empregos. Lógico que muito tímido, mas como a gente vinha no fundo do poço, qualquer reação já é sentida. A nossa cidade,
ainda bem, andou na contramão dessa crise e na nossa gestão tem conseguido. Nós recebemos investimento do Açaí, recebemos da Asco Nobel, da Solvay Têxtil, recebemos investimento da Mercadocar, que vai abrir aqui na Ramiro Corleone, mais de 300 empregos, 2 unidades do Laboratório Fleury, né? Então, a perspectiva é bastante positiva e fazendo isso, né, facilitando a vida do empresário, do investidor, daquele que quer gerar emprego e renda, isso foi o nosso grande mote de campanha. Por mais que a gente faça na questão da gestão, eu já disse aqui várias medidas que a gente tomou no começo, emergencialmente, o modelo de gestão sustentável tem relação com o crescimento e com a geração de emprego e renda, senão a cidade não consegue se pagar. Por mais que a gente economize, faça gestão, aplique o dinheiro público... Tem que arrecadar, né? Tem que melhorar a arrecadação sem mexer na questão da carga tributária para quem produz. Né? Ajuste de tributos, muitas vezes tem que ter. Quem tem mais tem que pagar mais e quem tem menos tem que pagar menos. Isso é justiça tributária. Agora, essa questão da geração de emprego, ela é prioritária. Muitos gestores esquecem disso. Às vezes você cuida só da coisa da cidade, do dia a dia, mas nós temos que plantar. A última gestão que plantou alguma coisa nesse sentido do desenvolvimento foi a gestão do Celso Daniel. Desde que ele se foi, nada mais foi feito na questão do desenvolvimento econômico que nós estamos fazendo, na prática, facilitando a vida de quem gera emprego e renda em Santo André. Estamos recebendo aqui nosso companheiro locutor, aliás, é um peso... Um ícone. Ele é um ícone do rádio brasileiro. É um peso que a Rádio ABC trouxe para nós aqui. Eu falo que peso que é um super profissional, passou em várias rádios de São Paulo aqui. O novo contratado da Rádio ABC, eu falo com muito carinho de Ricardo Leite. Bom dia, Ricardo. Muito bom dia para você, Vitor. Prazer estar aqui. Um abraço para você, Rodrigo Ziroldo. Um abraço para o prefeito Paulinho Serra. Um abraço ao ouvinte da Rádio ABC. Me permita apenas participar aqui com todo carinho. É um prazer enorme. A gente que roda São Paulo de uma forma geral, Grande São Paulo. A gente que tem contato com muita gente. E mais especialmente aqui no ABC. Tenho o prazer de morar aqui em Santo André. E dizer o seguinte... É muito importante quando a gente ouve de um administrador essa questão dos impostos, do trabalho que é feito, trabalho administrativo, faz isso, faz aquilo, mas tem muita coisa que muitas vezes não aparece aos olhos do cidadão. Né? A sensação que tem muitas vezes, por mais que seja uma administração, entre aspas, jovem ainda, né? Está começando, está nos seus primeiros 6 meses, você não percebe em determinados momentos aquele resultado que o cidadão já esperava, né, para o dia seguinte, como se dia 1º de janeiro o prefeito tivesse uma varinha de condão e, olha, mudasse tudo, né? Exatamente, a maquiagem na cidade. Mas, ao mesmo tempo, o cidadão cobra alguns resultados. Né? E aí fica uma coisa muito engraçada, prefeito, que eu gostaria que o senhor colocasse para a gente, o seguinte, herdar, muitas vezes, não é tão fácil. Né? A gente fala de herdar, todo mundo pensa, o fulano herdou uma fortuna, fulano herdou imóveis, etc. E tal. No caso do administrador é diferente, ele acaba tendo que herdar buchas. No começo do seu mandato, o senhor já teve uma bucha muito grande ali na Avenida do Estado, estava falando agora há pouco do Moinho, né? E bem ali, em virtude das enchentes e tudo mais, um belo dia eu estou saindo para ir fazer um programa de rádio, pum, cadê a ponte? Exatamente. A ponte foi embora, não tinha ponte, o rio levou, né? Então, o que acontece? E aí agora não foi refeita a ponte, não foi reconstruída a ponte, ao contrário, aumentaram ali a praça e foi feito um retorno lá na frente. Eu gostaria de saber do prefeito o seguinte, neste caso, não será feito nada naquele sentido para recuperar aquela região, vai ficar daquele jeito mesmo? E uma outra situação, as demais pontes ali, a gente passa sobre a Avenida do Estado, prefeito, parece que elas também estão ameaçando ir para o Beleléu. E aí quem está passando lá agora está pensando, o prefeito não está fazendo nada. Não, o prefeito herdou nesse tipo de situação. Eu gostaria exatamente que o senhor colocasse isso. Ótima sua pergunta, nos dá a oportunidade até de esclarecer, né, aproveitando aqui da grande audiência da rádio. Primeiro nós tivemos 3 ocorrências na Avenida do Estado, 3. Nós tivemos em janeiro esta ponte que você está se referindo, lá de Santa Terezinha. Mais para frente teve outra. Né? Teve parte da pista que desbarrancou ali do lado oposto, em frente à Universidade Federal do ABC, que foi a pista mesmo que caiu, 2 faixas foram para dentro do rio. E a ponte ali no Sam's Club, Carrefour, ali no Antônio Cardoso, que também caiu dia 7 de abril. Então nós tivemos em 100 dias praticamente 3 ocorrências na Avenida do Estado, por
falta de uma série de coisas que não trata aqui também a gente querer achar culpado, né? Aconteceu, eu fui eleito prefeito, a gente tem que resolver os problemas. 2 dos 3 problemas nós já resolvemos. A ponte na frente ali do Carrefour, do Sambis Clube, está sendo feita. No dia seguinte a gente começou a obra. Então ela está sendo refeita em ritmo rápido, acelerado, dia e noite, final de semana. Né? Muita gente às vezes não vê, fala, mas cadê? Hoje a ponte mesmo, aquilo que a gente entende como ponte, é feito fora de lá. Ela depois vem de carreta praticamente pronta e é colocada. O que é feito lá é a sustentação das margens. Por isso que muitas vezes você olha e fala, pô, não estou vendo nada, a hora que vem pronto. Está sendo feito fora, eu vou até visitar, né, para mostrar para as pessoas, aproveitar hoje a rede social, para as pessoas entenderem. Conseguir junto ao governo do Estado, porque quando aconteceu isso, a primeira vez que foi feito um projeto da Avenida do Estado, um diagnóstico honesto, correto. Peguei esse diagnóstico, que foi feito pelo SEMASA, que é quem cuida disso, que é drenagem, rio, né, tem envolvimento nisso. Peguei esse diagnóstico, levei até o governador do Estado, né, falei, governador, a Avenida do Estado está desmanchando. Isso é verdade. Não é porque eu sou do seu partido que eu vou deixar de brigar com o senhor, no bom sentido, pela minha cidade. Né? E o governador sensibilizou e falou, poxa, mas três equipamentos em 100 dias? Eu falei, pois é, governador, nós temos que fazer alguma coisa. E ele liberou recurso. Então, a pista que desbarrancou na frente ali da Universidade Federal é o Estado que está fazendo, tem obra lá. Quem estiver aí ouvindo, passa lá para ver. Passo todo dia. Então você viu. Né? Então, nós estamos, a Prefeitura, a SEMASA está fazendo a ponte do Carrefour, o governo do Estado da EE está fazendo a parte da pista que desbarrancou e elas vão ficar prontas juntas, praticamente juntas. E a ponte de Santa Terezinha, que você se referiu, aí é um outro processo que é o seguinte, o que a gente vai fazer lá? A gente vai refazer a ponte, vai refazer o viaduto. Nós temos um projeto no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que refaz toda aquela rotatória. Está incluído nesse projeto não só a rotatória de Santa Terezinha, também o término do viaduto Adib Chamas, que de 5 travessias que a gente tem na cidade, do primeiro para o segundo subdistrito, só meio viaduto ultrapassa o rio. Meio, que é o viaduto do centro, da Adib Chamas. Todos os outros terminam num semáforo antes do rio. Isso, quando tem enchente, a cidade fica isolada. Nós temos um projeto já em fase final de aprovação que vai resolver esse problema. E eu estou esperando a autorização do BID para o projeto novo, eles me indicarem onde é o local da nova ponte para a gente poder fazer. O que eu não quis fazer é uma ponte no mesmo local que daqui a um ano e meio teria que ser demolida por conta desse novo projeto. Nós não temos recursos para isso. Né? Então eu tive, inclusive, no sábado, em Santa Terezinha, na Quermesse, estava lotado lá o bingo, o salão da igreja, lotado. Tinha 500 pessoas. E todo mundo queria ouvir o quê? A questão da ponte. Eu expliquei isso, né, com muita tranquilidade. Falei, gente, eu sei que vocês querem ouvir da ponte, falei disso. Né? E o que está impedindo ainda a liberação do BID? Uma dívida que foi deixada pela gestão anterior, junto ao consórcio intermunicipal, uma dívida de 8 milhões. Provavelmente nós vamos ter que quitar essa dívida, porque o Ministério da Fazenda não aceitou o parcelamento. A gente parcelou a dívida, mas eles não aceitaram. Porque como é de ente público para ente público, o Ministério da Fazenda negou a capacidade de contrair empréstimo de Santo André por conta dessa dívida. Então, talvez, a gente espera agora até o final de julho, se não for liberado, nós vamos quitar essa dívida, mostrar a quitação para o Ministério da Fazenda, liberar esse projeto do BID, e aí por onde a gente vai começar? Justamente pela ponte de Santa Terezinha. Não vamos esperar o viaduto, nada disso. O que a gente precisa é saber o lugar correto, para fazer de forma definitiva. Não dá para gastar 2, 3, 4 milhões num paliativo, né, na situação que a gente vive. Vai dar problema futuramente. Que vai dar problema futuramente. Define ou não, e né? as outras pontes, todas agora passaram por um processo de diagnóstico. Nós contratamos, o SEMASA assinou uma parceria com o CREA, né, engenheiros e arquitetos, né, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Vistoriamos pontes por pontes, e a Avenida do Estado, para ela ficar do jeito que a nossa cidade merece, precisa de 80 milhões de investimentos. Uau. Já credenciamos junto ao governo federal, no projeto Pró-Cidades, deve abrir aí o prazo oficial para inscrições no mês de agosto, e Santo André vai estar lá na fila. Nós vamos pedir. Né? Agora nós temos projeto, nós temos diagnóstico, a gente precisa do recurso. Né? Uma parte já está resolvido com o BID, assim que for liberado,
lá Santa Terezinha e a ponte, mas a gente quer mais. Nós queremos entregar uma nova Avenida dos Estados. E aí, prefeito, desculpa, só para fazer uma última pergunta, para encerrar minha participação, né? Só para dizer para o senhor o seguinte, o senhor gosta de acordar cedo, como todo o povo de Santo André, a gente que vem cedo aqui para a rádio, logo cedo também, a gente se assusta com uma coisa muito curiosa, que eu sei que é um problema de todas as grandes cidades, e não é diferente em Santo André, especialmente porque nós estamos muito bem localizados. A questão do tráfego de caminhões na cidade. Existe algum projeto com relação a isso? Porque a gente que acorda cedo, prefeito, o senhor já deve ter se deparado com isso indo para a prefeitura, eu vindo aqui para a Rádio ABC, eu me deparo logo cedo, as pessoas não acreditam, logo cedo, 5h30, 5 horas da manhã, um tráfego enorme de caminhões. A Pereira Barreto tem até, parece um trilho lá exatamente, um buraco enorme na faixa do meio. A faixa da direita da Pereira Barreto, para quem desce, já você não consegue nem utilizá-la, exatamente porque sai o pessoal da Anchieta, sai o pessoal da Imigrantes, cruza Santo André no meio para chegar na Salim Farah Maluf, Avenida do Estado, Salim Farah Maluf, etc. e tal. Não existe um projeto, alguma ideia, de repente, desviar esse tráfego de caminhões excessivo, que não são caminhões que estão partindo de empresas de Santo André para algum lugar, elas estão cruzando Santo André e esburacando as ruas da cidade. Prefeito, e obrigado pela atenção. Imagina, Ricardo, você tem toda a razão. Santo André, ela tem os benefícios de ser eu brinco que é a capital do ABC, né? Mas aí é porque eu puxo a brasa para minha sardinha. Mas, de verdade, nós somos o centro geográfico do ABC. Santo André está no meio, no centro. E aí nós recebemos, do ponto de vista logístico, é interessante, porque a cidade tem uma posição, né, invejável, né? Está entre o Porto de Santos e o Rodoanel, nós estamos no meio desse caminho, que é um caminho de riqueza, de desenvolvimento, mas também nós recebemos um trânsito de passagem bastante violento. 40% dos veículos que passam em Santo André não são de Santo André, são de passagem. Então, metade do nosso trânsito não é nosso. Aí são os prós e os contras de estar bem localizados. No caso da carga, é ainda mais grave. E a cidade toda, os eixos da nossa cidade foram construídos sempre no sentido bairro-centro, centralizando esse eixo. Então, a passagem de São Caetano para Mauá, São Bernardo para Mauá, Rodoanel, todas levam ali aquela região central, a perimetral, e as ruas não têm capacidade. Você falou bem da Pereira Barreto, é um eixo de ligação que não foi planejado para receber. O que a gente tem que fazer? E aí, de novo, a importância desse projeto do BID. Nós temos que terminar o eixo da Lions com o viaduto Castelo Branco, Prestes Maia, viaduto Castelo Branco e a Avenida dos Estados. Esse é o nosso grande trunfo, é o eixo Tamanduateí, lá do finado prefeito Celso Daniel, que nós temos que resgatar num modelo novo. Mas isso a gente só vai conseguir fazer se der condição. O caminhão não vai ficar 2 horas esperando lá no Castelo Branco, para cruzar o Castelo Branco, que é um semáforo antigo, que não tem capacidade para absorver aquele trânsito. E a Avenida dos Estados, de novo, na condição que está hoje, é claro que os caminhoneiros, quem transporta carga, acaba fugindo de lá. Mas o nosso melhor caminho, nosso melhor trajeto para chegar no Rodoanel é através desse eixo. Imigrantes, Anchieta, Porto de Santos, Lions, foi feito o rebaixamento, todo aquele trabalho que foi feito. Se a gente terminar isso na ponta, fazendo com que o viaduto chegue na Avenida do Estado, e entregar uma da Avenida dos Estados também renovada, qualificada, com semáforo inteligente, com outro tipo de estrutura não a que tem hoje, a gente cria um eixo. Aí dá para obrigar. Aí a gente pode proibir o tráfego pesado no centro da nossa cidade e melhora bastante. Prefeito, nós temos aqui várias perguntas, eu já vou emendar 2 em uma só aqui. O Wilson do Paraíso, ele diz que está decepcionado com o aumento do IPTU. A Cedice de Capuava disse o seguinte: na campanha o senhor falou em não aumento do IPTU. Então, eu queria só que eles entendessem que o IPTU, as alíquotas do IPTU foram reduzidas. Há uma certa confusão, muitas vezes a conversa é da oposição. Vai aumentar para algumas faixas, no bolso ali no dia a dia? Vai, para quem paga mais. Tem muito imóvel aqui de classe A e B que pagam IPTU, com perdão da palavra, que é simbólico. Santo André, o que a gente propôs com esse projeto? Atualizar a planta genérica, o que é isso? O imóvel que hoje no mercado vale R$500 mil, não pode ir lá no carnê de IPTU estar valorado em R$100 mil. Isso está errado. A pessoa sabe que vale mais. A gente quer levar esse valor para um valor normal, isso foi feito.
Foi na verdade, reajustado o valor venal. Venal dos imóveis. E não um aumento. Para a justiça. E o que a gente viu é que os imóveis mais valorizados, repito, de quem tem mais recurso, das classes mais ricas da cidade, esses que estão mais desvalorizados. Né? As alíquotas foram diminuídas. Né? A gente fez um novo... Agora, o que vai acontecer na prática? Uma parte que não pagava nada vai pagar um pouquinho, né? Por quê? Porque esse imóvel teve uma valorização. Uma parte que paga muito vai diminuir, principalmente as classes mais baixas, e a parte mais alta da sociedade, que pagava pouco, vai pagar um pouco a mais. A gente vai equalizar. Agora, a gente não pretende com o IPTU salvar a cidade, a gente quer salvar a cidade gerando emprego, gerando renda, fazendo gestão, é outra coisa. É que a oposição, no papel dela, tenta muitas vezes confundir, né, o munícipe ou o ouvinte que está em casa. Né, não teve, pode pegar o projeto lá, não teve aumento de alíquota de IPTU, isso não aconteceu. O Mário da Vila América está dizendo o seguinte, em relação ao posto da Vila América que está abandonado. Mário, a gente já falou aqui, os postos de saúde, nós vamos lançar nos próximos dias um programa de requalificação de todos os postos de saúde na nossa cidade. Nós vamos certificar padrão de qualidade. Né? Nós vamos começar aí, estamos escolhendo 2 postos aí, provavelmente lá no Jardim Irene, mas todos vão sofrer, no bom sentido, uma requalificação. Então você tem que ter um pouco de paciência, como eu disse aqui, eu sei que é difícil, tem muito problema para ser resolvido, mas a gente está planejando aí uma grande revolução na saúde da cidade. Nós estamos recebendo aqui o Antônio também, do Jardim Estela, está parabenizando o prefeito aqui pelas obras, aguarda a inauguração da base comunitária lá de... não deu para entender muito bem aqui, no bairro... Da polícia, tá. Na base comunitária da polícia no bairro. No Jardim Estela, bairro, né? No Jardim Estela, a gente vai levar, na verdade, o que a gente está finalizando a negociação com a Polícia Militar é para levar uma companhia da polícia para lá, né? Para cá, na verdade, é perto aqui da Rádio ABC. Né? Então, tem um prédio público lá que estava desocupado e a gente tem negociado isso, deve ser anunciado nos próximos dias. Muito bem, só para lembrar, você pode acessar aqui a live da Rádio ABC, facebook.com/Rádio ABC 1570 e o nosso WhatsApp. Muitas perguntas para o prefeito Paulo Serra, tanto no WhatsApp como no Facebook. Eu vou pedir 1000 desculpas aqui se não conseguir ler as mensagens do WhatsApp ou até mesmo do Facebook. O Aldo Moura está dizendo o seguinte aqui, bom dia, Aldo Moura, ele é do Rio Grande da Serra. Quando a Vila de Paranapiacaba será feito, o que será feito na Vila Paranapiacaba para alavancar o turismo? Nós vamos, Aldo é um grande parceiro, um grande colaborador lá da Vila, e a gente tem um projeto do PAC Cidades Históricas, tem mais de 30 milhões liberados para a cidade. A gente suspendeu as obras porque estavam sendo feitas totalmente equivocadas, sem conversar com a comunidade, sem determinar um padrão de desenvolvimento. Nós vamos retomar isso em breve, né? A gente contratou inclusive uma consultoria para poder determinar qual é o melhor caminho para a gente revitalizar todos os imóveis lá da Vila, e a Vila vai ser um marco. Hoje, inclusive, coincidentemente, nós temos o lançamento do Festival de Inverno. Nós vamos fazer um fim de semana, dia 22 e 23 agora de julho, já aproveito aqui para convidar, e vai ser o melhor festival do inverno dos últimos anos. A gente prestigiando o artista local, o comerciante local, nada de trazer atração grande de fora, gastar dinheiro com o artista que vem aqui e nunca mais volta, não. A gente está valorizando a nossa gente e vamos fazer hoje, inclusive tem a coletiva às 4 horas da tarde para a gente anunciar a nova programação desse Festival de Inverno de Paranapiacaba. É só um começo. Lá a gente vai inaugurar a nova plataforma do trem, que o trem lá turístico chega, antes chegava, as pessoas chegavam na chuva, lá a gente fez uma plataforma bonita com esse recurso do PAC, e pouco a pouco a Vila está evoluindo. Muito bem. Um pouco antes do prefeito chegar, nós estávamos comentando sobre algumas ações do prefeito da capital, que é do seu partido, em relação à saúde, para eliminar a fila e tudo mais.
E semana passada nós também demos a notícia aqui de que a Prefeitura de Santo André está tomando providências para eliminar essa fila, diminuir, atender essa demanda reprimida que tem. Queria que o prefeito comentasse um pouquinho qual é essa ação que a Prefeitura está tendo e quais são as perspectivas desse projeto. A gente lançou logo no início do governo, apesar de toda essa situação da cidade não ter dinheiro, não ter recurso para investimento, as dívidas. Entre essas dívidas, e aí dívidas de empresas com a cidade, né, não dívidas da cidade com a empresa, a gente verificou que muitos equipamentos de saúde deviam para a cidade impostos e não pagavam. O que a gente fez? Criamos o programa Saúde Fila Zero, que permite o pagamento dessas dívidas através de exames e consultas. Esse programa já está em funcionamento, a Câmara aprovou, de forma rápida, porque a gente precisou fazer uma lei, porque é um programa inédito no Brasil, né, e cidades do interior têm vindo aqui conhecer o programa. Então, a rede privada da cidade, que devia imposto, está pagando através de consultas e exames. Além disso, nós estamos fazendo os mutirões de final de semana, né, tem um agora no fim de julho, começo de agosto, mais um, e a gente somando o Fila Zero, a troca por dívida, e esses mutirões, já fizemos 30 mil atendimentos, apesar de todas as dificuldades. Né? O tempo médio de espera já caiu, a gente quer que a pessoa não espere mais do que 60 dias, essa é a nossa meta. Quando a gente assumiu, a média eram 18 meses. 18 meses, ok. Né? Mas nós já tiramos da fila de 120 mil, 30 mil. A gente quer zerar essa fila até o final do ano, não é fácil. Com a estrutura que a gente tem, eu vejo cidades aí anunciando, zerou aqui, zerou ali, mas a fila na cidade de Santo André, além de ser a maior fila proporcional do Brasil, 120 mil pessoas pela nossa população, uma das maiores filas do Brasil, nós temos uma rede desestruturada. Né? A cidade que já tem uma estrutura melhor, mas por isso que a gente está buscando parceria. Né? Então a iniciativa privada entrou nesse programa, o Hospital Cristóvão da Gama e a Clínica Ana Rosa já aderiram, estão fazendo exames, né, diariamente, tem lá 30, 40, 50, 100 exames acontecendo diariamente, e a gente já alcançou esses números. Né? Agora, além de cuidar dessa fila, que também foi uma herança, né, a gente também não pode deixar a fila nova surgir. Isso. Porque a cidade não para. Né? Como dizíamos aqui, né? Agora, exato. Zerou, vamos começar tudo de novo. Não dá. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Prefeito, aproveitando aí que estamos falando de saúde, o Luiz do Bangu, eu vou já fazer logo 3 perguntas aqui. Claro. O Luiz do Bangu, ele está dizendo o seguinte: quando será reaberto o posto do bairro Bangu? Abril do ano que vem. E não é o posto, é uma UPA. Vai ser do ano que vem. uma UPA, mais de 20 leitos. Eu não gosto, o pessoal da saúde não gosta que eu fale isso, mas para mim é um mini hospital, porque é uma estrutura muito grande, que é o que o segundo subdistrito merece. Nós temos já o Hospital da Mulher lá, né? E agora, abril do ano que vem, a gente vai abrir a UPA Bangu. Certo. A Helena da Vila Bastos está dizendo que está aguardando uma consulta há 7 meses no posto Ramiro Coleone. Olha aí, 7 meses, tá vendo? A gente está trabalhando para diminuir esse prazo, Helena. A Nazaré, do Campestre, está dizendo o seguinte: falta uma bombinha para respiração no posto Campestre. Vamos verificar, isso provavelmente está ligado aí à questão dos medicamentos que estão voltando, mas repito, ainda estamos longe do ideal. Perfeito. Tem aqui, meu nome é o Cláudio, sou do Parque das Nações, gostaria que o prefeito Paulo Serra falasse algo a respeito da reposição salarial do funcionalismo público, se a data base era em abril e até agora ele deu 0 de reposição. Não dei 0 não. Vamos desmistificar isso também, que é outra conversa aí infelizmente, dos inconformados da oposição. O que eu disse é o seguinte: nós não vamos ter perda real nos 4 anos do nosso mandato, da nossa gestão. Os 4,57 que o funcionalismo nos pediu, né, está garantido. A forma que isso vai ser reposto é que a gente está negociando. Né? Abril, não houve nem conversa, porque o sindicato aqui da cidade, ele está sob intervenção, além de tudo. Né? Nós tratamos agora, eu tive uma reunião semana passada só, né? Porque tem uma comissão provisória, tem um interventor nomeado judicialmente. Então o sindicato também tem, a gente está ajudando nisso, é óbvio, para poder ter a sua legitimidade. Mas independente disso, nós sentamos com essa comissão provisória e garantimos a eles o reajuste da cesta básica, garantimos a ele o 13º que foi pago sexta-feira, a primeira parcela. O ano passado isso não aconteceu, os servidores ficaram sem o 13º no meio do ano, nós pagamos já
sexta-feira foi pago, era um pedido do sindicato, foi atendido, Cláudio, você sabe disso, porque você já recebeu, seu 13º está lá na conta. E agora, com relação à reposição, o que eu pedi? 60 dias para a gente ver como nós vamos pagar. Não há reajuste zero. Vou repetir aqui, o servidor de carreira no nosso governo é valorizado. Não haverá perda real de salário na nossa gestão. Os 4,57 dá para pagar agora inteiro? Não dá. Mas se não pagar agora, a gente paga o ano que vem acumulado, paga parcelado a partir do segundo semestre, enfim. É isso que a gente está definindo de acordo com o fluxo de caixa. Eu não vou enganar o servidor, né? Chegar e falar, eu vou dar o aumento amanhã. Não tem capacidade hoje de investimento para fazer isso. Agora, o servidor, ele é qualificado, ele está sendo muito valorizado. Eu reduzi o número de comissionados e a gestão que tem mais servidor de carreira em cargos de direção da história da cidade é a nossa gestão. Né? Então, nós temos feito, sim, um trabalho de valorização, de resgate desse orgulho, de resgate desse sentimento que o servidor tem uma importância fundamental para a cidade que a gente quer construir. Então, Cláudio, você fique tranquilo, né? Não tem nenhum risco do servidor ter perda na nossa gestão. Ó, já fica respondido também a pergunta do Ângelo, do Parque Miami, e do Joaquim da Vila Suíça, que também estavam perguntando aqui como é que está a negociação aqui dos servidores. Nós temos aqui a Ana Paula Brasil de Santo André. Bom dia, senhor prefeito. Estou ainda no aguardo, para apresentar as propostas na saúde mental e intelectual. O senhor, a equipe de saúde, sei que não é fácil e demorado, mas precisamos ser ouvidos para que seja estudado. Parabéns pelo esforço, Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Eu vou solicitar... entender mais ou menos? Não, ela pelo que eu entendi, ela quer apresentar para a nossa equipe de saúde. Eu vou pedir para entrar em contato com ela para a gente marcar já para ela apresentar aí as ideias que ela tem, é muito importante. Legal, tá aí, ó. Participe aqui do nosso facebook.com, lembrando que estamos live, muita gente participando conosco. Você pode deixar aqui a sua pergunta, vamos tentar fazer, né? Fala a verdade. Ó, a Janete trazendo mais também. Janete trazendo pergunta, né, Janete? Eu estou tentando fazer 4 perguntas em uma só. Uma só, junta tudo, né, Vitor? Tá bom. Muito bem, ó, participe conosco, daqui a pouquinho a gente vai ler. Mais ainda sobre as pessoas que participam aí conosco, por exemplo, o André do Nascimento está dizendo aqui, é necessário identificar as rondas, o que é? Escolares nos períodos do início e o fim das aulas, jovens sendo assaltados no caminho e na volta das escolas. Nós dizemos agora que as escolas entram em recesso, e nós falávamos ontem que o pessoal tem que começar a colocar segurança mesmo com a escola vazia. Agora ainda mais, né? Para não tomar prejuízo, porque tem muita invasão. Temos 2 trabalhos nesse sentido. A ronda escolar que a gente lançou e ela está sendo intensificada. Nós criamos um programa da Operação Delegada Municipal. O banco de horas extras hoje da Guarda Municipal é utilizado para operações específicas, é um programa inédito. Isso tem dado um resultado enorme na cidade. Todo dia, praticamente, nós temos alguma prisão na cidade feita pela Guarda. Coisa que há muito tempo não acontecia. Quero aqui aproveitar e parabenizar o trabalho do nosso secretário de Segurança, Sardano, o Zé de Oliveira, que é o secretário adjunto, que é um guarda municipal de carreira, que está como secretário adjunto hoje no comando da secretaria. E a Guarda Municipal tem desempenhado um papel espetacular. O que a gente precisa, aí é uma outra frente de trabalho, é informatizar a questão das escolas na nossa cidade para colocar monitoramento. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Isso no segundo semestre deve ser apresentado já. A gente vai contratar a informatização de todas as escolas, para os pais terem acesso também, saber a hora que o filho chegou, a hora que o filho saiu, que o filho comeu, o desempenho dele na sala de aula, e embutido nisso o monitoramento das escolas. Porque as escolas, hoje a tecnologia está a nosso favor. Nós implementamos aí um programa, não é diretamente da ronda escolar, mas tem a ver com segurança, o programa Detecta. Isso é simplesmente um programa, um software, que a gente implementou nas câmeras de radar na nossa cidade, e hoje se passar carro roubado, carro furtado, nos radares da cidade, dispara um alarme para todas as viaturas no raio de 5 km, nós já recuperamos 5 veículos roubados
em 90 dias de operação do Detecta na nossa cidade. Então, o que é isso? É tecnologia a favor do cidadão. Nas escolas não pode ser diferente. Além da gente ampliar o serviço da guarda, além de a gente contratar novos guardas, que tem inclusive um concurso para ser homologado, né, que está no nosso jurídico. Assim que o jurídico liberar, nós vamos homologar e começar a chamar novos guardas. Mas, além disso, colocar a tecnologia a nosso favor. Existe previsão de aumento do efetivo da guarda? Existe esse concurso que ainda não está em vigor, mas que foi feito, ele permite a gente chamar 30 guardas. Certo. Assim que ele for homologado, nós vamos chamar. Mas a gente vai abrir até o final do ano um novo concurso, não só para a guarda, para várias outras categorias, um grande concurso de reposição. A gente tem que fazer isso, né? E aí a Guarda Municipal vai estar contemplada. Okay. Pegando o gancho da segurança, aqui no Facebook, a Cibele Alves está dizendo o seguinte: bom dia, senhor prefeito, tem feito uma boa gestão até o momento. Gostaria de pedir uma atenção especial ao César do Parque Erasmo. Está abandonado, foi invadido por vândalos que picharam e destruíram e quebraram tudo. As crianças estão dividindo espaço com os noias, ela diz aqui. Os brinquedos, aparelhos de ginásticas enferrujados e quebrados. Lixo para todo lugar. Tem alguma ação? Nancy, eu vou pedir para a nossa equipe de manutenção verificar. Agora, com relação à segurança, é isso que eu disse. Né, nós temos que monitorar as escolas. Nós não temos capacidade operacional, hoje são 102 escolas na nossa rede. Nós não temos capacidade operacional para deixar os guardas imobilizados dentro dos equipamentos. Então, tem que usar tecnologia. Né, com câmera, com alarme, né, com esse sistema a nosso favor de monitoramento, tenho certeza que isso vai diminuir muito. Olha, você pode participar live ou através do nosso WhatsApp, 95-300-8475, estamos direto aqui no Face da live, muitas perguntas chegando, e o prefeito está tentando aqui responder aquelas que a gente consegue pegar aqui, porque é muitas perguntas. Aqui tem a Tânia, do Jardim Ana Maria. O senhor pretende terminar quando o céu do Ana Maria? Nós estamos aguardando a liberação do Ministério da Cultura. Infelizmente, uma obra que foi paralisada na gestão anterior. A empresa que fazia a obra faliu por falta de pagamento. Porque como a prefeitura não pagava ninguém, teve empresa que aguentou. Segurou lá os funcionários. Teve empresa que não conseguiu. Esse é um caso desse. A empresa não recebeu, simplesmente fechou as portas e abandonou a obra. Né? E quem paga o preço? O morador lá do Jardim Ana Maria, que tinha uma praça e hoje tem lá ruínas na praça do bairro. Eu estou aguardando, o Ministério da Cultura me prometeu que no primeiro semestre, ou seja, encerrando agora até 30 de julho, ia mandar uma resposta para nós, porque esse recurso é do governo federal, né, através do Ministério da Cultura, e assim que o Ministério da Cultura liberar, a gente vai anunciar a retomada. Quero fazer isso nesse segundo semestre. A Mariazinha do Jardim Santo André está mandando um abraço para o senhor e está perguntando quando será ligada a água no clube de campo. Aí, a Mariazinha, obrigado pela referência. A água no clube de campo a gente está negociando com a Dersa. É um problema também antigo. O Santo André perdeu uma grande oportunidade de fazer isso quando o Rodoanel se instalou aqui. Isso era contrapartida do Rodoanel. Nós temos um crédito na Dersa reconhecido, e eu já tive lá com o superintendente, de quase 20 milhões de reais, exatamente para fazer a ligação e o asfalto lá do clube de campo como contrapartida. Como o Santo André nunca cobrou, o dinheiro ficou lá. Eu, primeiro mês de governo, fui lá cobrar. Falei, cadê as atitudes da Dersa com relação à cidade? Nesse ano não dá mais tempo, porque já foi aprovado o orçamento do Estado, mas para o ano que vem a gente vai incluir esse recurso lá no orçamento do governo estadual e ele vai vir para Santo André. A Tânia do Teles de Menezes está dizendo o seguinte: prefeito, pede para tirar os moradores na Avenida São Bernardo, moradores de rua, ele está dizendo isso? Não. São Bernardo, próximo ao Hospital Vila Luzita. Nós já fizemos uma ação lá há pouco mais de 15 dias, faremos outra. Pouco a pouco a gente está tentando encaminhar essas pessoas. Tem uma dificuldade muito grande com relação a esses moradores em situação de rua, porque eles só podem ir para um abrigo, eles só podem ir para o nosso programa Recomeçar, que quer capacitar, reinserir as pessoas no mercado de trabalho, se as pessoas aceitarem. A prefeitura não tem o poder de obrigar
essas pessoas em situação de rua a irem para o abrigo. Então nós temos feito um trabalho que é demorado, mas que está sendo feito sistematicamente. O que a gente está combatendo com firmeza é o tráfico de drogas lá. Isso a gente combateu com muita firmeza. Agora, a questão das pessoas em situação de rua demanda um pouco mais de tempo, a gente tem que trazer essas pessoas pouco a pouco, elas têm que aceitarem. E de 220 pessoas que a gente já cadastrou na cidade em situação de rua, apenas 8 aceitaram esse reencaminhamento. É muito pouco, mas infelizmente a legislação brasileira não dá o poder que a prefeitura poderia ter para ter o abrigo compulsório. Eu não sei se é o caso de Santo André, mas o Carlos está perguntando o seguinte: o Dória tem falado de privatização lá em São Paulo. Em Santo André, há algum projeto disso? Até porque... Nós estamos avaliando algumas PPPs, algumas parcerias público-privadas em algumas áreas. Isso está em estudo. A gente, no segundo semestre, início de 2018, a gente deve anunciar sim. Mas não temos definição ainda. Muito bem. A Ana da Vila Luzia está perguntando o seguinte para o senhor. Como que o senhor vê esse cenário político aí para a corrida presidencial? Dória, Alckmin, Bolsonaro, Lula. Tem alguma preferência, meu prefeito? Olha, eu espero muito. Quem está mais preparado, é o governador Alckmin, sem dúvida nenhuma, que ele hoje desponta como uma liderança natural dentro do PSDB para governar o Brasil nos próximos anos. Agora, o que a gente precisa, independente do nome, é deixar claro para a sociedade uma agenda para o Brasil. Nós precisamos ter um projeto de país diferente desse que está aí. E aí eu separo algumas reformas, isso tem que ser feito independente da política. Mas hoje a política atrapalha muito, toda essa situação, essa inconsistência, essa inconstância, todo dia tem uma operação, tem um ex-ministro preso, isso atrapalha bastante o andamento das coisas. Não sei nem se dá tempo agora de trocar e de fazer um outro processo. Talvez a gente tenha que aguentar essa travessia aí por mais um ano e legitimamente o ano que vem escolher um novo presidente. Agora, independente do nome, eu tenho meu nome de preferência e já externei aqui, mas independente disso, o PSDB tem que apresentar um projeto para o país. Não é apresentar só um nome, um salvador da pátria. Isso não existe. Nós temos que ter uma agenda positiva das reformas que precisam ser feitas, das correções que precisam ser feitas, que geraram aí 13 milhões de desempregados, esse desastre econômico que foram as últimas gestões do PT. E a gente precisa mostrar alternativa para tudo isso. Eu nem considero Lula, Bolsonaro, isso para mim, de verdade, é carta fora do baralho, porque não tem proposta. Quando tiver proposta, a gente vai analisar. O nome pelo nome não me diz nada. Mais vale proposta do que o nome, né? Prefeito, e como que essas incertezas no dia a dia, que a gente vê muito, esses problemas na política lá em Brasília, como que isso afeta a sua gestão aqui? Isso chega diretamente a você? Complica a sua gestão, o seu relacionamento com a Câmara? Como que você está lidando com essa situação? Porque a gente mesmo aqui, você dorme com uma notícia e acorda com outra, né? Então você estuda uma notícia quando você vai, já está defasado. Como que você lida com isso, prefeito? Eu fui vereador por 8 anos e tenho um excelente relacionamento com os vereadores. O nosso debate, a nossa discussão, nesse caso com a relação com a Câmara, é muito local. Então não tem uma influência direta, com relação a essas questões partidárias maiores. O que afeta, o que prejudica, são os convênios com o governo federal. Porque o governo federal poderia estar num ritmo muito mais acelerado do ponto de vista de recurso, de projetos, de programas, e isso tem ligação direta com a nossa cidade. Por exemplo, a UPA aqui do Bangu é governo federal. A Praça do Jardim Ana Maria é governo federal. Quer dizer, para lá, para aqui. O próprio viaduto, os próprios recursos do BID. O governo federal é fiador. O BID contrata direto com a nossa cidade, mas o governo federal tem que chancelar esse empréstimo para a gente poder refazer a ponte de Santa Terezinha. E demora mais do que demoraria se tivesse numa situação normal. Isso é interessante que fique claro para os nossos ouvintes, porque atrapalha às vezes, atrapalha sim. Porque às vezes fala assim, não, o prefeito não está tomando a atitude que precisa tomar, mas está diretamente relacionado a um problema de corrupção de uma outra gestão que é numa esfera federal. Exatamente. Quer dizer, o imbróglio é enorme, né? É enorme. E aí a gente tem que insistir, perseverar, trabalhar, dedicação, não tem outro jeito, não tem outro caminho.
Eu já fui para Brasília, a cada 15 dias eu vou de novo a semana que vem. Para quê? Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, subsecretária, e levar lá os nossos documentos, cobrar mesmo, olha, põe a do Santo André na frente, libera isso. Se não ficar em cima, entra naquela pilha lá, né, aquela pilha de processo, aí já viu. Então a gente... Aí ficam aqueles 18 meses. Exatamente. A Meire de Santo André, na Vila Progresso, está dizendo o seguinte: este rio do Centreville vai ser ou não canalizado? Está uma vergonha. O senhor foi lá e viu. Falam tanto dos mosquitos da dengue, está aí bem perto de nós. E fora o cheiro também. Ela diz que também é culpa do povo, é lógico que começa pelo povo, a prefeitura limpa e o povo joga de novo, né? A Meire, nesse caso, ela tem razão, a gente já limpou só na nossa gestão 3 vezes já ali, né? Luiz Inácio da Enhamelo, ali chama Enhamelo aquela avenida, né? Que liga ali o Centreville, que pode ser inclusive a ligação do Caçaquera com a Valentim Magalhães, que chega no Rodoanel, um novo eixo. Isso está credenciado no CAF, que é um outro banco de desenvolvimento. Esse projeto começou com a gente, ninguém nunca ligou para lá, né? Agora a gente credenciou já no CAF, é um financiamento externo, e o projeto está andando, não tem previsão ainda para esse ano a gente mexer lá, não sendo essa manutenção corriqueira, mas está no nosso escopo, sim, fazer aí nos próximos anos essa ligação, né? Para quem está ouvindo, é ali logo depois do Shopping Atro, na Perimetral, na Giovanni Battista Pirelli, ao invés de ir para Mauá, virando para a direita, deveria ter ali uma avenida que levaria a Giovanni Battista Pirelli e o Caçaquera Avenida do Estado até o meio do Centreville, né? Aí Centreville, Valentim Magalhães saindo pelo Rodoanel, né? Direto ali na alça de Mauá. Então seria uma alternativa também para carga, né? Para a pergunta que fez o Ricardo aqui, um novo eixo econômico na cidade. A gente credenciou já esse eixo e agora estamos aguardando aí os retornos dos financiamentos. A Zenaide Rosa está no nosso Facebook, parabenizando o prefeito. Ela disse: devagar se vai longe. Obrigado, Zenaide, obrigado. Mas talvez não tão devagar assim, né? Devagar, que eu ia falar. Eu não sou devagar, não. Às vezes a gestão é um pouco. Piano se baluntano, né? A Benedita Cupertino dos Santos, desejo muita sorte e força para resolver os problemas da cidade. Legal. Obrigado, Cupertino, obrigado. Mano, nós estamos agora com o tempo estourado, não? Tá bom? Dá pra gente continuar aqui falando com o prefeito, porque tem muitas perguntas chegando aqui. Como está a negociação com a Sabesp, prefeito? A negociação com a Sabesp, ela começou dia 2 de janeiro. Dia seguinte que a gente assumiu, a gente já... Primeiro colocamos para a Sabesp o seguinte: a gente só abre a negociação da dívida, e aí é bom a gente ressaltar que é uma dívida na conta da Sabesp de mais de 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Né? Foi deixada aí, pararam de pagar, mais de 10 anos que não se paga a água da forma correta, por isso que faltou água. Mas o que eu coloquei para a Sabesp é o seguinte: a gente só aceita pagar a dívida ou negociar essa dívida se a água voltar para a torneira. Aí a Sabesp fez um diagnóstico, pediu para a gente fazer mais de 120 intervenções na cidade. A gente batizou a operação de caça-vazamentos, porque tinha mais de 200 vazamentos. A hora que aumentou a pressão, o que aconteceu? O cano que não passava água, passou a passar água. Como era muito antigo, não teve investimento, estourou. Então nós tivemos mais de 200 vazamentos na cidade, a gente arrumou, e hoje a água voltou para a torneira. Né? Isso, claro que pontualmente, um bairro ou outro ainda tem alguma manutenção, mas de uma forma geral, a água voltou. E aí a gente assinou um protocolo de intenções para negociar essa dívida. Que fase nós estamos hoje? A Sabesp está apurando essa dívida, fazendo uma auditoria para ver se esse valor é real, e nós também no nosso lado aqui. Porque a Sabesp alega que é 3 bi, e na nossa conta aqui é 1 bi 700. Então tem uma diferença muito significativa. Nós estamos falando de 1 bilhão e 300 milhões de diferença, e a gente tem que fazer esse encontro de contas. Isso deve ser feito agora no mês de agosto, para a partir daí a gente abrir a negociação. Então, o que a gente precisa fazer é mudar o modelo de gestão da água. Prefeito, isso a gente tem que fazer. Isso vai dar para encaixar no orçamento da cidade, prefeito? Essa dívida enorme aí, não sei, 30 anos. A gente tem que parcelar. Enorme, né? Mas aí a Sabesp pode ter participação na gestão da água, o Semasa pode ser transformado numa
numa empresa pública e pode colocar ações na Bolsa de Valores. Ok. Nós temos outros modelos de gestão que podem fazer com que essa dívida seja reduzida ou até zerada. E mais do que isso, que a gente coloque ainda dinheiro no caixa para investir na cidade. O primeiro passo é fechar o valor. Né? Quanto vale o Semasa? Né? Quanto vale a nossa operação? Se a gente for colocar ações na Bolsa de Valores, abrir o capital, quanto que vale essa empresa? Né? E um segundo ponto que é fazer essa verificação real da dívida. O quanto ela tem de passivo e o quanto ela vale. A partir daí, a gente pode, eu vou mudar o modelo de gestão da água, nunca escondi isso. Né? Muita gente, vai vender o Semasa. Não é isso. Vender não. Né? O que a gente vai fazer é mudar o modelo de gestão. O modelo de gestão da água hoje não se paga. O Semasa só é superavitário porque não paga a Sabesp na sua integralidade. Aí é fácil. Né? Aí qualquer empresa dá lucro. Pô, você vende bombom e não paga o chocolate. Né? Aí é claro que vai dar lucro. Mas toda essa cobrança, toda essa dívida, ela está sendo apurada. Então, na verdade, aquela falta de água que nós tínhamos na cidade e tudo mais, não era por causa daquela história de, não tem água nas represas para mandar. Era porque o Sabesp não liberava para a gente. Eles diminuíram a pressão, um pouco por causa da dívida e um pouco porque a cidade não se preparou para uma pressão maior. Porque quando aumentou a pressão, sabe quanto a gente chegou a perder de água? 47%. Ô, louco. A gente chegou a ter 47% de perda. Por isso que a Sabesp falou, prefeito, a gente abre lá a pressão, mas o senhor toma as providências. E nós fizemos mais de 200 intervenções na cidade, pequenas. Muita gente nem viu, fica embaixo da terra, mas tem lá caminhãozinho do Semasa consertando lá o caça-vazamento. Já passou de 200, mas para voltar a pressão nós fizemos algo em torno de 200 operações, micro-intervenções, e essa perda ainda é alta, tá? Nós estamos ainda perdendo 30%, mas já reduziu, né? E a gente quer reduzir ainda mais. Muito bem, ó. Infelizmente o nosso tempo é curto, várias perguntas. Eu quero primeiramente me desculpar com os nossos ouvintes, porque nós tivemos aqui no WhatsApp, no Facebook, muitas perguntas, e sempre perguntas chegando aqui, mais o telefone também, que algumas eu não consegui fazer. Mas eu quero agradecer ao prefeito Paulo Serra, que esteve aqui conosco, pôde responder aquilo que a gente conseguiu passar para ele, mas eu quero agradecer ao Paulinho, que está aqui conosco, e líder de audiência. Quer fazer um programa aqui, Paulinho? Vamos combinar. Se der espaço, eu faço. Você fala ali, né? Bomba, né? Fala a verdade. Paulinho, muitíssimo obrigado, sucesso, e que a gente torce para que tudo que você planejou possa realmente se concretizar com todas as dificuldades que a gente vai ter no nosso dia a dia, no decorrer desse ano. Eu que agradeço, especial aqui a Rádio ABC, essa interação que é muito positiva. A gente tenta responder aí também, a nossa assessoria, dentro do possível, vai respondendo todas as perguntas, como a gente já faz no Facebook normalmente, nas redes sociais. E agradecer principalmente aos ouvintes, né, a população especial de Santo André. Né, como eu disse, desse carinho, dessa compreensão, apesar de algumas críticas, a grande maioria elogios, mas as críticas são bem-vindas, as sugestões, mas de uma forma geral, né, tirando aqueles que têm interesses políticos, que não pensam na cidade, que não se conformam ainda com o resultado das eleições, e é um grupo ínfimo, muito pequeno, tirando isso, a população de Santo André, de uma forma geral, ela tem compreendido o nosso esforço. Sem a arrogância de dizer que está tudo resolvido, muito pelo contrário. Nós temos grandes e enormes desafios pela frente, mas a população entende o esforço, a cidade que ficou muito tempo completamente abandonada e tem visto melhorias. Né? Resolvemos tudo? Não, longe disso, mas o esforço é muito reconhecido e mesmo quando chegam as críticas, são críticas que compreendem a situação da cidade e muito mais para nos ajudar, muito mais para nos auxiliar a caracterizar as prioridades que a gente tem. Quando a pessoa fala do remédio, fala do buraco na rua, não é no sentido de dizer, prefeito, o senhor não está fazendo nada, isso está assim, não. É dizendo, prefeito, preste atenção aqui, preste atenção ali, para a gente ir moldando também aquele plano de governo que foi acolhido por mais de 78% da cidade na eleição, a realidade das pessoas. Então, para mim tem sido uma alegria muito grande, né? Eu sou andreense, meus pais já são andreenses, tenho essa grande oportunidade e tem sido uma alegria muito grande poder comandar a minha cidade, poder continuar andando de cabeça erguida e com a convicção de que a gente está recolocando o Santo André no caminho certo.
caminho do crescimento, caminho da gestão, né, e os problemas vão sendo resolvidos. Eu quero ser cobrado daqui a 3 anos, né, em julho do ano que vem, antes de iniciar um novo processo eleitoral em 2020, essa mesma avaliação que é feita no dia a dia, ali eu quero prestar contas aqui do nosso trabalho. Eu tenho certeza que a qualidade de vida do Andrés vai melhorar e a nossa cidade vai estar muito melhor. Até porque 6 meses não tem como você deixar a casa em ordem com coisas que se desfizeram em 8 anos. É impossível. Não dá para deixar a casa em ordem, nem a nossa casa, Nossa casa em ordem. ainda mais uma prefeitura. Prefeito, eu quero parabenizá-lo nessa gestão, esse processo embrionário de toda essa reforma. Esses 6 meses a gente já começa a ver pontos extremamente importantes na saúde, no empreendedorismo, na educação, que são pilares fundamentais de qualquer sociedade, e esperamos sim, na sua próxima visita, que todos esses projetos que se iniciaram já estejam amadurecidos, e desejar-lhe muito sucesso na gestão à frente da nossa cidade, porque o teu sucesso é o nosso sucesso. Se Deus quiser. Obrigado, viu? Obrigado.